Bora pra nossa análise completa de referências e acontecimentos do episódio 8 da segunda temporada de Arcane. What does that make you? Even now you hide your true face behind illusions. Truth is the greatest illusion of them all. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje a gente fala do penúltimo episódio de Arcane, que começa com Mel Medarda em sua nova forma. Antes de eu falar sobre isso, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo e mandarem para seus amigos também. Vamos ver se o canal consegue bater uma meta de 50 mil inscritos ainda neste ano de 2024, então ajudem a gente aí, por favor. Bom, primeiro de tudo, né, que tem spoiler aqui, se você ainda não viu o episódio, vai lá no Disney Plus, assiste depois, volta pra cá. A Mel estava ali lidando com a Rosa Negra. A Rosa Negra tinha tentado aprisioná-la e um dourado surgiu do nada no final do primeiro ato dessa temporada. Depois a gente não vê ela no segundo ato e agora ela retorna com esses adornos dourados no corpo próprio dela, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre uma representação simbólica que isso tem, que a gente vê em outros momentos do episódio. Mas aqui agora ela descobriu o seu verdadeiro poder, ela não tem nada a ver com o Solar, ela tem mais ligação com a própria Rosa Negra mesmo. A mescla das origens dela provavelmente deixaram ela ainda mais poderosa e valiosa, a Rosa Negra. E a gente vê quem provavelmente é a LeBlanc, a líder da Rosa Negra, mas nessa forma ainda sem face, né? Uma forma bastante amedrontadora e bem legal também de se mostrar, porque ainda você não entrega a personagem, a gente sabe que vai ter uma outra série fazendo parte desse universo também, focada em Noxus, então provavelmente a LeBlanc vai aparecer lá mais parecida com o visual que a gente conhece, mas eu gostei muito de como eles introduziram ela aqui. Agora a gente volta pra Ambessa, ela está enterrando o Rictus e os outros Noxianos mortos na batalha ali que aconteceu no final do ato 2, quando a Aisha se sacrifica ali pra atirar no Warwick e tudo mais, né? Um velório de guerreiro mesmo, ela coloca a arma ali no túmulo pra pessoa sempre lembrar do guerreiro que esteve ali. Ela fala que eles nunca lamentam a morte de um guerreiro quando ele morre em batalha, uma parada parecida com os nórdicos, os vikings lá que sonhavam em ir pra Valhalla e pra isso você tinha que morrer em batalha também, então é um negócio bem legal de se ver. E a gente ainda vê que a Ambessa conseguiu, né, fazer aquele acordo com o Victor e ela tem agora um exército imortal, né, além dos Noxianos que não foram envolvidos nessas amarras, né, não se tornaram marionetes do Victor, ela tem agora todos os servos do Victor que servem ela e são esses agora robôs, né, essa parada mais eu robô, muito bizarra, muito perigosa e assustadora também. E a gente vê a Vi finalmente acordando depois do caos desse episódio 6, né, aquela batalha final ali chocante, extremamente deprimente, né, e entendendo melhor o que aconteceu. A Jinx foi presa, mas ela não foi presa porque ela tentou fugir e pegaram ela. Não, ela se entregou. E a gente vê a Kate indo visitar uma Jinx completamente destruída. Uma Jinx que já não acredita mais em nada, lidando o quê? Com o luto da Aisha. Ela perdeu a pessoa que ensinou a ela de novo o valor da vida, que ensinou a ela o que é ter uma irmã mais nova, que a ajudou a corrigir os erros que ela achava que tinha cometido no passado. Então ela perdeu tudo que era mais importante para ela e ela decidiu quebrar a roda, decidiu se entregar de uma vez por todas. E agora no encontro das duas, da Kate e da Jinx, a Caitlyn tá lá conversando com ela e a Jinx tenta pedir desculpa, ela não sabe muito bem como fazer isso, mas ela tenta pedir desculpa pela morte da mãe da Caitlyn. I didn't know your mom was there. It probably wouldn't have made a difference, but I didn't know. E por que ela faz isso? Porque agora ela conhece esse tipo de luto, né? Ela era muito nova quando os pais dela morreram. Quando o Vander morre também, ela não sente tanto, porque ela estava lidando com o abandono da Vi, o Silco já acolheu, não sei o que. Agora, com a Aisha, alguém que ela ama puramente por amar, sem essa troca, sem essa obsessão que ela tem pelas outras pessoas, né, que ela tinha ainda quando ela era aquela powderzinha menor, ela entende esse luto e ela agora tem essa empatia com a Caitlyn, né? E as duas meio que se acertam aqui, mas ela continua sem querer comer, se machucando toda hora. Lembrando muito da Aisha, uma parada bem pesada. E aqui a gente chega na sala do conselho de Piltover com a mesa do conselho reconstruída. Mas ela não foi reconstruída ou substituída. Ela foi reconstruída através da técnica de Kintsugi, que é uma técnica japonesa que você reconstrói itens quebrados os colando com ouro, algo que a gente viu também nos Stormtroopers zumbis da série da Ahsoka ali, aqueles trajes que eram os trajes reaproveitados, eles emendavam com ouro. Isso é uma técnica japonesa que visa meio que preservar as imperfeições. Então aquilo que te quebrou, te moldou a ser uma coisa nova, mas essa coisa nova não precisa ser uma coisa feia. É uma coisa que quando você molda ela com ouro, ela se torna até mais bonita. Isso serve para pessoas e também para objetos. Isso também a gente pode ver
na própria Mel, porque o corpo dela também agora está com esses adornos dourados, né? E nesse momento o Jace está na sala do conselho, a Mel chega para falar com eles e eles são interrompidos ali, interceptados pelo Victor. O Victor em sua nova e bizarra forma. Aquele autômato do Victor ali, ele tenta enfrentar o Jace e a Mel protege o Jace absorve de vez aquela gema Hextech que estava no braço dele. E aí as partes começam a se mobilizar e se preparar para essa treta que vai acontecer, essa treta inevitável. Um ponto interessante é que durante essa luta o Jace vira pro Victor e fala: o meu amigo morreu naquela explosão, na explosão que a Jinx causou no final da primeira temporada. E ele não estava falando em termos só simbólicos, né, de que depois daquilo o Victor nunca mais foi o mesmo. Não, o Victor morreu mesmo. What? Se vocês forem olhar com mais atenção, a coluna dele foi quebrada e ele não respira até ele entrar em contato com aquele núcleo Hextech lá, o núcleo da anomalia, até aquilo começar a fazer efeito no corpo dele. Então o Victor morreu e essa parada ressuscitou ele. Não é que ele estava nas últimas e ele foi protegido depois. Não, ele foi ressuscitado naquele momento, então ele realmente morre na explosão que a Jinx causou no final da primeira temporada. Enquanto isso, a Jinx está tendo uma visão do Silco, né? O Silco morreu, mas ela vê ele, ela continua ouvindo ele, e ele fala que matar é um ciclo, né? E aí ela decide quebrar esse ciclo, terminar esse ciclo de vez, só que nesse momento a Vi entra ali na cela que ela estava e a abraça, né? A Jinx pela primeira vez está sendo de fato 100% aceita pela irmã dela. Vocês lembram que no ato 2 a Vi tenta consolar a Jinx no momento que a Jinx acha a carta do Vander pro Silco, mas ela não consegue ainda, e aqui ela não liga pra nada, ela vai e abraça a irmã dela porque ela aceitou a irmã, que não é mais Powder, é Jinx, do jeitinho que ela é. Mesmo que a Jinx não consiga se amar, neste momento, a Vi a ama. Só que a Jinx inverte isso, prende a Vi dentro da cela e vai embora para quebrar o ciclo. Ela tá pronta para acabar com a própria vida. A Vi não ia deixar, então por isso ela prende a Vi ali e vaza. E aqui nós temos a Caitlyn reencontrando a Vi. Ela fala que já esperava que a Vi estivesse lá, que ela liberou os seguranças por conta disso tudo, que ela entendeu que a Jinx também queria fazer o que a Jinx iria fazer, então ela já sabia o que estava acontecendo ali. E aí a Caitlyn e a Vi se encontram num ciclo completo ali. Porque a primeira vez que elas se conheceram foi como? Com a Vi presa e a Caitlyn chegando para soltá-la. E aqui acontece de novo a mesma coisa e elas têm aquele momento de fazer as pazes. Aquele momento que foi a cena, obviamente, que minha mãe chegou quando eu estava assistindo, né? Antes não viu nada, depois não viu nada, mas chegou nessa parte, deve ter acontecido isso com um monte de gente. Os produtores da série, inclusive, falaram que essa cena era para ser bem mais longa, só que a Netflix falou para eles cortarem um pouquinho, né? Uma cena bem intensa, onde as duas, depois de todo o tempo que elas passaram separadas, estão finalmente podendo se reconciliar. E não é o tempo da guerra do episódio 6 até esse episódio 8 aqui, não. É um tempo muito maior, do salto temporal de meses, talvez um ano ali, do ato 1 pro ato 2 dessa temporada. Quando a Vi luta com a Jinx, mas protege a Jinx no final, a Caitlyn fica revoltada e vai embora, né? Depois disso elas não se reconciliaram mais, elas estiveram juntas, né? Lutaram juntas na última batalha ali, mas elas não tiveram esse momento delas, né? E aqui elas estão tendo e estão extravasando tudo isso. Eu vi gente reclamando, o pessoal não reclamou da cena do Jace com a Mel, mas reclama dessa aqui. Aquela cena lá foi muito mais sem nexo do que essa. Porque essa elas estavam muito tempo com essa vontade aí, né? E foi um momento de reconciliação, fechando esse ciclo mesmo, para fazer as pazes e para começar de vez essa nova vida das duas. E aqui nós temos Piltover e Zaun se unindo contra a Ambessa. Não é da realidade alternativa, é da realidade nossa. E a gente tem uma história de fundo aqui muito impactante, né? A gente tem aquela menina que era a fã da Jinx de cabelo azul, que aparece na outra realidade como uma garçonete que o Milo quer. Aqui ela também vai pro exército, né? Nós temos um pai de família de Zaun que se despede da filha e da esposa e vai para Piltover para se juntar aos defensores e ajudar nessa guerra. Então a gente vê as pessoas dispostas a dar tudo de si, se sacrificar por aqueles que ficaram e que não podem lutar pela família, pelos amigos, pela próxima geração. E a gente vê esse exército de Zaun e Piltover muito entregue a este propósito. As pessoas morrendo ali, mas
se colocando em risco para poder ganhar essa guerra, fazer o que tem que ser feito. Tem diversos atos heróicos de diversas pessoas nesse momento aqui, e isso é lindo de ver. E aí a gente tem um corte brusco pro começo da treta. E aí nós temos um corte bruto e temos um cara que depois ele ganha também um certo destaque na guerra, tem seus atos de heroísmo e permanece vivo. E muita gente falou que aquele cara é o Jin porque ele aparece tocando piano e tudo mais. O criador da série disse que eles fizeram uma referência ao Jin, enquanto outros personagens ele confirmou que apareceram mesmo como a Oriana, né? Então assim, como ele fez referência, eu acredito que ele estava mais se referindo à máscara, que a gente vê, que eu falei lá no vídeo da análise do episódio 7, né, como sendo a máscara talvez do Jin ou bem parecida, e colocaram esse pianista justamente para as pessoas falarem do Jin. Ele confirmou que esse pianista foi pensado para gerar esse burburinho mesmo sobre o Jin, mas não de que esse cara é de fato o Jin. Isso ele não fala. O Jin vai aparecer muito provavelmente, com certeza vai aparecer no futuro desse universo de Arcane aí que está começando, mas eu acredito que não seja esse cara. E aí a gente vê a Mel indo se encontrar com a Ambessa antes dessa treta, né? As partes estão se preparando ali e a Mel tenta impedir esse derramamento de sangue falando com a mãe dela. Aqui a gente tem uma Ambessa muito parecida com o Silco, mas uma Ambessa mais determinada que o Silco, que não vai deixar o sentimentalismo se colocar à frente dos objetivos dela. O Silco não entregaria a Jinx para conquistar a Zaun que ele sempre sonhou. Mas a Ambessa tá pronta para entregar o que for preciso para conquistar o que ela quer. Ela entregou, inclusive, algo que eu já tinha falado nos outros vídeos, é confirmado agora. Ela entregou o filho dela, o Kino, para proteger a Mel, né? Ela, quando ela fala isso, ela chora, uma lágrima ali realmente honesta, né? Mas essa conversa não leva muito a lugar nenhum. A Mel tenta argumentar com a mãe, mas a mãe dela é implacável e a mãe dela está com aquelas runas de proteção contra a magia sendo preparadas também para que ela tenha todas as armas e defesas possíveis para lutar. E aí o Victor, a gente vê essa transformação dele acontecendo de fato, né? Uma forma diferente da forma que ele tem monstruosa dos jogos de League of Legends, mas uma forma explicável. Ele tem traços de lobo, ele não tá usando uma máscara com o rosto dele atrás, é tudo uma coisa só, bem bizarro mesmo. E esses traços de lobo ele tem por quê? Porque quando ele tava no casulo tentando se recuperar das ações finais do Jace lá do episódio 6, o Singed estava mantendo ele vivo com sangue do Warwick e usando também esse fator de cura absurdo do Warwick, que tem ali a genética de lobos que o próprio Singed colocou nele. Então por isso que o Victor, quando ele transcende, quando ele retorna e se transforma, ele tem também esse aspecto de lobo. E o ponto interessante é que ele perde a Skye nesse processo. E como eu disse num outro vídeo de análise de Arcane, a Skye simbolizava a inspiração do Victor. Inspiração que ele não precisa mais, porque ele já se acha o rei do mundo, ele já sabe o que ele quer fazer, ele já está inspirado o suficiente por si só. Então a Skye se despede dele de um jeito meio frio, né? Ele fala, vou sentir saudades das nossas conversas, e ela fala, não vai não. E aí surge esse grande vilão, que é o Victor, que todos os jogadores de LoL estavam esperando. E termina o 8º episódio, vamos para o 9º, que é o começo da treta. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui, ativa o sininho para receber a notificação de quando o vídeo do 9º episódio chegar. É isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.